O programa a seguir aborda violência e crimes perversos e não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Oi, gente, boa tarde a todos que acompanham Além do Crime Podcast, o primeiro podcast True Crime da região norte do Brasil. Eu me chamo Bruna Chagas, para quem não me conhece, sou jornalista há 15 anos e estou aqui na segunda temporada apresentando o Além do Crime com muito prazer. E quero desejar um feliz ano novo para todo mundo que acompanha a gente. Antes de eu apresentar os convidados hoje, que a gente está diferente, a gente está especial, eu quero pedir para vocês compartilharem e comentarem, que é importante mandarem um comentário, manda um oi, pede beijo, manda perguntas, porque hoje tá incrível. São as nossas convidadas, mulheres poderosas, que vão responder, tirar dúvidas e orientar a nossa população, né? Então, para começar, vocês já sabem que a Penélope, nossa amiga Penélope Antoni, está viajando e que vai ficar no lugar dela aqui na bancada em janeiro é a doutora Paula Assunção. Bem-vinda, Paula. Muito Deixa eu te obrigada. apresentar aqui, Paula. Para quem não conhece a Paula, ela também já tem um podcast, o Pode Isso, Mana. Isso. Né? Ela é advogada criminalista, sócia do escritório Miranda e Assunção e palestrante também. E agora está com a gente. Bem-vinda. Muito obrigada. É uma oportunidade incrível. Eu que amo a área criminal. Então, estar aqui é um prazer enorme. Obrigada, Paula. Então, para continuar a apresentação, nós temos aqui ao meu lado direito, a doutora Joyce Coelho, pós-graduada em Direito Processual, eu pesquisei, viu, doutora? Civil, bacharel em Direito também pela UFAM, né? Foi delegada adjunta do Presidente Figueiredo, foi delegada adjunta da DEPCA e atualmente é titular da DEPCA desde março de 2018. É membro do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Tudo certo? Tudo certo. Bem-vinda, doutora. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Eu que agradeço. Vamos falar, né, de coisas aí pesadas, mas vamos orientar a população com a ajuda da nossa querida Elisângela Mota, professora coordenadora do curso de Psicologia da UBRA. A UBRA sempre ajudando a gente aqui, né? Especialista em Psicologia Organizacional, Psicologia Jurídica, mestrando, né? Em Educação e Ciências na Amazônia. E já há 13 anos atuando na docência de ensino superior, passou por várias faculdades. Bem-vinda, Elisângela. Obrigada, eu que agradeço poder participar desse programa hoje. Gente, o assunto é pesado, né? Demais. É bárbaro, mas é que a gente precisa falar para a população. Como eu digo aqui, nós não somos sensacionalistas. Aqui no Além do Crime, a gente fala além do crime mesmo. A gente tenta sair do superficial para mostrar para as pessoas e orientar de alguma forma para que não aconteça esse crime novamente. E para mim, e com certeza para vocês, com criança parece que pesa mais o crime, né? E eu já vou começar aqui para a doutora Joyce Coelho. Eu estava lendo que ano passado deu quase 2.000 notificações de abuso infantil no Amazonas, né? Ainda não saiu esse ano, quando sair a gente vai avisar aqui também. E o boletim ainda informou que mais de 90% das vítimas ainda continuam sendo do sexo feminino. Né? E aí eu queria fazer a pergunta para a delegada. Esses números hoje, a gente pode considerar o dobro, o maior? Como é que tá? Eu queria saber um pouco dessa situação no Amazonas, doutora. Bem-vinda de novo. Bom, boa tarde, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É sempre importante a gente conscientizar as pessoas, porque principalmente essa consciência, essa conscientização é que leva ao trabalho de prevenção, que é importante a informação quando é levada para a criança, justamente por todas as nuances e dificuldades que o crime sexual tem, a criança precisa ser informada desde cedo, então as famílias sendo informadas e podendo repassar essas informações, a gente pode pensar num combate mais efetivo. Todos esses casos, por mais que nos assustem o número, infelizmente eles não são a realidade ainda, a gente não chega nem perto da realidade, justamente pela subnotificação que é imensa, por vários fatores. Essas campanhas que a gente faz, essas conscientizações, esse teu podcast, isso é muito importante para que a gente chame a atenção para a problemática. E apesar daqui, pode ser que amanhã a gente receba denúncias que foram motivadas justamente pelo que se falou hoje. Então, é assim que a gente fala sobre esse enfrentamento, né? A pessoa se tocar de um assunto grave que precisa ser enfrentado. A escola se colocar no seu papel
né, de ator, né, desse sistema, justamente considerando que a quase totalidade, a grande maioria desses crimes acontece em casa, existe N motivos para que ele seja silenciado, né? Então, todos os ambientes da sociedade, todos os outros órgãos precisam, né, se antenar, precisam se relacionar diretamente para que a gente possa enfrentar. Então, eu te digo que, apesar de você ter citado esse número, cada vez a gente vai ver um número maior. Isso também não quer dizer que esse crime está aumentando, quer dizer que ele está aparecendo mais. Ele está sendo mais denunciado. Em épocas de pico de campanha, por exemplo, maio, 18 de maio, o que todas as delegacias, municípios veem é justamente isso. Chegar na delegacia um número maior de denúncias. Não que aconteceram naquele mês ou naquela semana. Aconteceram muitas vezes 5 anos atrás, 10 anos, né? A pessoa acabou se encorajando, ou porque viu uma prisão e sentiu que há uma repressão. Sim. Por muito tempo, a sociedade acabou dizendo que isso era apenas um problema cultural, que deveria ficar entre a família, né? Resolver entre aquelas pessoas, mas o problema ele vai muito além. E cada vez que a gente estimula essa denúncia, a gente vê esse número aumentar. Ano passado, por exemplo, só para trazer o dado mais atual, só de estupro de vulnerável, a DEPCA registrou 1.119 casos. Ou seja, o crime mais grave, dentre os crimes sexuais, também é o que tem o maior número, infelizmente. Nossa, gente, cada vez mais é triste, né? E aí eu queria passar para a Paula, que tem uma pergunta, né, Paula, para fazer. Eu vou fazer para a professora Elisângela, e pegando o gancho da doutora, existe na parte da psicologia uma forma que você trabalha para identificar quando aconteceu de fato o crime, mas e em casa? Com a pessoa leiga, como é que ela vai fazer? Se essa criança não quer falar, se ela tá se sentindo ameaçada de alguma forma, ela não vai abrir. Então, tem algum sinal, alguma coisa específica, assim, que seja um gatilho, que dê um gancho para a mãe, para o irmão, para um parente, até para o vizinho, identificar se essa criança possa ter sido abusada? Sim, eu acho importante a tua pergunta, porque nós temos 2 pontos. Toda e qualquer criança ou adolescente que também passa por essa vulnerabilidade, por esse tipo de crime, ele evidencia sinais comportamentais, sinais emocionais, psicológicos, sinais sociais. O abuso sexual, ele afeta a questão social, cognitivo do sujeito e comportamental. Então, é importante que as famílias elas entendam e percebam seus filhos, conversem com seus filhos, observem seus filhos no dia a dia, especialmente os adolescentes. A criança na escola, ela vai cair um rendimento escolar, ela vai ficar um pouco mais agressiva ou introspectiva, mais apática. Dentro de casa, muitas vezes, esse jovem também, ele quer ficar mais isolado, ou ele fica mais nervoso diante de determinada pessoa, ou para algum lugar que as pessoas... Vamos à casa de alguém, e essa pessoa ela tem uma certa existência. Então, os sinais, eles são visíveis. É importante que a família ela também tenha um pouco de sensibilidade, e aí eu digo a família, independente de como ela se caracteriza, né? Mas nós vamos falar aqui de pais, então esses pais, os avós, precisam conhecer seus filhos, estar atento a esses sinais, e não, de alguma forma, achar que é uma bobagem, uma besteira, algum sinal que você percebe, não, isso é coisa da idade, isso é coisa de menino, tá na criancice, a rebeldia, rebeldia, né? E não é, muitas vezes é um sinal, é uma ponta do iceberg, porque muitas vítimas, elas já estão sendo abusadas há muito tempo. Sim. E esse agressor, ele ameaça isso de forma psicológica, além, claro, físico, sexual, que é uma das violências mais, vamos dizer assim, intensas, que causa muitos danos emocionais na criança, no adolescente, mas ele vai atuando isso de forma muito mais psicológica. Então, muitas vezes ela se sente culpada, ela tem vergonha, ela tem medo. A vergonha impera, né? Eu vou só, desculpa interromper, mas é porque eu me lembrei de um caso
que eu cobri, né, como repórter, a mãe me ligou e falou, Bruna, a minha filha falava assim, eu não quero ir para casa do meu avô. Olha só. Então, assim, hoje ela chorou e hoje eu não me perdoo, porque já era um sinal. Já. E há muitos anos, entendeu? E como a doutora falou também, é importante a gente estar discutindo isso, porque no caso dela, ela viu em alguma coisa na televisão e ela criou coragem para falar para a mãe dela. A Então, gente, isso é assim, importante. tem famílias a gente sabe que as famílias, elas se constituem dentro de um contexto social histórico. Então, na história da sociedade, muitas famílias cresceram com, assim, aquele avô que abusou da filha e que abusa dos netos, como uma forma de perpetuação desse protagonismo aí machista, etc. Mas a gente tem que entender que isso hoje é um crime. Isso não se pode mais permitir. Uhum. E muitas vezes essas mães, elas até sabem que as suas filhas estão sendo violentadas. Só que ela não tem o quê? Ela não tem a autoestima, ela não tem a coragem, ela não tem, talvez, o conhecimento necessário de buscar. Nós vivemos um período muito grande de impunidade também para isso. Eu acho que isso contribui muito. As pessoas, elas têm medo de dizer assim, não, eu vou denunciar, mas nada vai acontecer. E não é mais assim. Né? Agora Essa tem que mídia, denunciar graças a mesmo. Deus, ela é muito forte, ela está dando um apoio muito grande a essas pessoas. Acabou essa época de você dizer assim, não, eu busco uma delegacia e ela não faz nada. Hoje ela faz. Então, eu acho que isso contribui Mudou muito. muito, né? Essa aproximação da delegacia com a população, ela vem contribuindo aí bastante. Eu acho que ajuda muito, né? Sim, e é bom a gente pensar também que o enfrentamento à violência sexual, ele vai além apenas da responsabilização criminal, né? A gente Sim. percebe que é um crime, um trauma que causa o adoecimento daquela Exato. criança e daquele adolescente que ainda estão se formando para uma vida adulta futura. Então, a gente precisa, para além dessa responsabilização criminal, a gente precisa que o Estado esteja organizado de forma a cuidar dessas vítimas, dessas crianças, Isso é importante. né? Verdade. Quando a gente fala de violência, principalmente no seio familiar, violência sexual, que é uma modalidade de violência doméstica, a gente fala da dependência econômica, da dependência emocional, e que tudo isso são impeditivos da vontade ou da coragem da pessoa denunciar. Exato. Se a gente não consegue tratar, cuidar das nossas crianças, a gente vai ter uma mulher, talvez, que seja um alvo fácil de uma agressão do marido, porque ela se conformou em ser agredida ali desde a Uma relação infância, tóxica, né? né? Ela já se colocou nessa posição. Já cresce Então, a fragilizada. gente está falando de um ciclo de violência que ele precisa ser quebrado, Exato. né? Quando a doutora Elisângela mencionou a violência que foi cometida pelo avô de uma forma intergeracional, de uma geração para outra, isso aí foi acostumando a naturalizar esse tipo de crime. Uma hora isso tem que ser quebrado. Sim, com certeza. Né? Uma hora alguém dessa família tem que denunciar e tem que enxergar, meu Deus, eu também fui vítima disso, a gente precisa quebrar, né? Eu tenho casos práticos que simplesmente o autor acabou violando a sobrinha de 8 anos e quando foi denunciado ficou extremamente chateado porque ele disse, não, o meu avô, o meu pai, todo mundo, e ninguém denunciou porque que na minha vez estão denunciando. absurdo. Já Então, pensou? um absurdo que a gente pode escutar aqui em 2023, que isso foi o ano passado. Então, assim, a gente precisa em algum momento quebrar, né? E a gente só vai quebrar denunciando e tratando, né, essa vítima. Não acaba ali na prisão do autor. Não é só o encarceramento. É cuidar, né? É orientar, Pega na cuidar. raiz da coisa. Exatamente. A gente precisa olhar por por uma outra perspectiva, né? Eu sempre costumo, eu não sei se é porque você está defendendo aí a sua sardinha, que a sua causa é a criança. Sim, mas é o seguinte, a gente fala muito em combater o crime, em combater o homicídio, combater o tráfico, mas a gente dá pouca atenção para a criança. A Verdade. gente se esquece que tanto a vítima dos crimes quanto os autores, eles foram crianças. Uhum. E a gente não sabe como foi essa infância, né? Quando me trazem dizendo, olha, uma criança de apenas 6 anos tocou na minha filha na creche, abusou da minha filha, eu quero que aquela criança seja punida. Eu já enxergo como outra vítima, porque se Claro. essa criança repetiu
um ato de violência que não é compatível com a faixa etária dela, de alguma forma isso foi apresentado para ela. Ou fizeram aquele abuso com ele, sexualizando antes da hora, ou através de um vídeo que também música, é um abuso, música, né? Principalmente hoje que a gente vê crescendo esse tipo de crime no mundo virtual. Então a gente precisa enxergar com outros olhos, né? Se a gente não cuida das crianças, elas vão ser vítimas em potenciais ou autores em potenciais. E já puxando o gancho, doutora, eu já ia justamente comentar esse recente caso que a senhora prendeu o criminoso, né? Que fazia isso, abusava do filho, criança, de acho que era 6 ou 8 anos, e dele fazia a criança repetir com uma outra criança, e daí isso ainda vendia com pornografia infantil na internet. A senhora pode comentar um pouquinho desse caso pra gente? Foi recente, né? Sim, exatamente. É um caso, uma violência extremamente complexa, porque era um menino de 9 anos, né? Que o pai era criado pelo pai, e esse pai praticava abusos sexuais com ele, fazia o menino cometer os mesmos atos com uma outra menina da família, do núcleo familiar, menina de 11 anos, gravava aquelas cenas, né? E na fala dessa criança, ele traz que foi sexualizado desde muito cedo, né? Começando ali com atos libidinosos, naquela escalada, né, de crimes. E aí, inclusive, o pai, enquanto casado com a companheira, fazia a criança assistir, né, os atos sexuais. Ou seja, vários crimes ali numa curta vida. E aí, se a gente não cuida de uma criança dessa, ele já está sexualizado, né? Ele já aprendeu a fazer isso com uma outra criança, que foi o próprio pai, né? Então, assim, além da violência sexual, esse caso tinha uma violência física. Às vezes, a doutora Elisângela pode explicar melhor do que eu, que o abusador familiar, ele não necessariamente ele faz essa criança sofrer. Ele seduz, né? De uma forma que essa criança aceite esses ditos carinhos, né? E aí, nesse caso, não. Ele era extremamente agressivo, também batia, agredia fisicamente para obrigá-lo a aceitar aquelas gravações, para obrigá-lo a repetir os mesmos atos contra a criança, que também foi vítima no caso desse estupro. Então, era toda uma estrutura familiar adoecida nesse caso. Sim. E a gente não sabe como foi a infância desse homem, né? Como vem nessa família se perpetuando aí esses crimes. O importante é que foi denunciado, né? A parte criminal, de repressão criminal, a gente faz, retira de perto, porque a gente vê pessoas que chegam para denunciar depois de um longo ciclo de violência, quando aquele abuso já está crônico, quando já tem muitas, inclusive, situações que a pessoa já tentou suicídio várias vezes. Nossa. Então, assim, quando você procura uma delegacia, eu costumo sempre dizer, um hospital, você não vai passear, né? E, assim, ao exemplo da violência contra a mulher, ela vai quando ela já não aguenta mais. Verdade. E, assim, muitas vezes são as vítimas de violência sexual. Se ela desabola naquela escola contando, é porque ela já passou do limite dela. E no caso dele, foi como que o denunciaram? Foi anônimo, foi vizinho, foi parentes? Bom, no caso dele, essa criança acabou mencionando para alguém externo. Olha. Então, geralmente, a importância, seja do vizinho, de ouvir, da escola, né? De ouvir. Isso chegou na mãe, que não o criava. A mãe entrou em contato com a madrasta. Quando esse menino contou primeiramente para a madrasta, apesar de que ela também cometeu o crime ali quando permitia que ele assistisse ali os atos. Mas quando ele revelou para ela que ele cometia também com ele, ela acabou se separando e ela mesma relatou para a genitora. E então a denúncia chega para a gente com a confirmação, infelizmente, tanto na fala quanto nos exames, que de fato essa criança já era vítima de abusos crônicos. Então, é realmente uma situação muito triste, por todo esse contexto, né, que representa. E a nossa intenção justamente de tirar esse homem, tanto do ciclo familiar, né,
como também da própria sociedade, é justamente por entender que ele representava um perigo. Claro. Esse homem trabalhava numa escola. Já pensou? Ele era vigilante ali de uma escola. Então, aquilo acendeu ali uma luz vermelha pra gente, a gente tem que tirar essa pessoa daquele lugar. E foi constatado, assim, que na escola ele teria chegado a ter tempo de fazer alguma coisa, porque provavelmente, futuramente, ele faria. Nós da temos, Covid, Ou né? tentou, né? nós Isso. temos duas denúncias até agora de importunação sexual. Ó, já Dele tava na chegando, escola, né? né? Ou seja, Predador, né? é o crime de oportunidade, né? Exato. Se ele já tem esse ímpeto de cometer o crime sexual, aí na oportunidade ele vai ganhando a cometer. confiança, né, das Eu crianças. acho o que a doutora traz aí questões muito importantes. É importante a gente colocar para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando. Todo e qualquer tipo de violência, ela leva sequelas psicológicas, emocionais, que precisam ser cuidadas. Uma criança que passa por esse tipo de violência, ela precisa do suporte emocional, ela precisa começar de imediato um atendimento psicológico contínuo, porque essas sequelas psicológicas, elas podem ser irreparáveis. Elas podem causar muito mais danos a vida inteira. Então, ela vai chegar na vida adulta, ela pode ter problema nos relacionamentos, no trabalho, autoestima, todo tipo de violência, de abuso, ela mexe com a autoestima, autoconceito. Ela, muitas vezes, quando esse agressor ela vem dentro de casa, ele quebra nessa criança a visão de segurança, de confiança, de proteção. Então, essas sequelas, gente, elas são danosas. E nós precisamos cuidar. Tem tratamento? Tem. Mas aí eu quero abrir um parêntese. A gente não tem que pensar só na criança que é a vítima. Nós precisamos também pensar desse núcleo familiar que está adoecido, como bem a doutora colocou. Então, nós precisamos cuidar dele que é uma pessoa que comete isso, ou ele tem um transtorno de personalidade específico e precisa passar por avaliação psicológica, psiquiátrica, para determinar, ou se ele não tem, ele não está dentro das suas capacidades mentais normais. Tem algo que aí pode ser construtivo da infância, do tipo de família, que o leva a desenvolver esse tipo de ação, de atitude. Então isso precisa também ser quebrado, isso precisa ser tratado, porque uma hora ele vai voltar para as ruas e ele vai cometer as mesmas coisas. E essa família, por exemplo, essa madrasta, essa mãe, então a gente precisa trabalhar, porque elas também estão, de certa forma, adoecidas. Muitas vezes, quando tem a violência dentro do contexto familiar, a gente precisa entender as falas. Existe um processo na psicologia, inclusive eu trouxe até aqui um livro de Cuidado Vigilante, que ele é tipo de uma intervenção psicossocial para trabalhar com essas vítimas. Então, a gente precisa trabalhar o quê? A família. Como é que a gente trabalha a família? Muitas vezes eu me colocando na posição de mãe e na posição de filha. Porque às vezes a mãe, ela está muito preocupada com as outras coisas, ela não se coloca na posição de criança, de filha, de que ela tem que proteger, de que ela tem que cuidar, de que ela tem que conversar. Muitas vezes essa criança, ela fala para a mãe, mas ela diz assim, isso é mentira sua. Você vai, jurídica, né? Você vai perder, da garantia. Está fantasiando, você vai fazer eu perder meu homem. E aí, por que essas atitudes, essas falas, elas ainda existem? Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa falar disso na escola, a gente precisa ter muito mais profissionais da área, profissionais de outras áreas que são nossos parceiros, assistente social, o próprio médico, o professor está na ponta, está lá na ponta da sala, então ele consegue perceber muitas vezes quando aquele aluno ele tem um comportamento diferente e ele vai te procurar, professora, está acontecendo isso. E aí não posso me omitir, Com certeza. eu tenho que buscar a direção, como escola ela tem que buscar ajuda necessária. Conselho tutelar, etc. Agora, professora, uma dúvida até minha, que já estudei psicologia. Pois é, né? E que hoje não... Tem um pezinho. Tem um pezinho ali, né? Passei por ali. É reversível quando essa agressão é contínua a longo prazo? Existe ou o tratamento é vitalício, ou isso vai... Olha, como como as vítimas, elas vão vivenciar as sequelas, ela é muito subjetiva, ela é singular.
Entendo. Isso vai depender muito da estrutura psicológica, estrutura social que essa pessoa tem e também, eu digo, até espiritual. Então, muitas pessoas conseguem Nós já tivemos, olha, eu estou aqui representando a UBRA. Na UBRA nós temos a nossa clínica e escola que fazemos atendimento à comunidade com atendimento psicológico, certo? Bora Nós divulgar já- isso, bora divulgar isso mesmo. Então nós já tivemos muitos casos que nós atendemos lá são de cunho de abuso sexual. Então nós tivemos, por exemplo, uma paciente que passou com a gente 1 ano e já no segundo semestre, né, já findando esse 1 ano, nós sabíamos, quando começamos a atendê-la, nós sabíamos que tinha algo ali no contexto que ela trazia de dificuldades de abuso. Mas aí é como se a gente percebe, a gente fica aqui, a gente vai dando ferramentas para que ela trabalhe isso de forma consciente e ela tenha coragem de trabalhar isso, né, de trazer isso à terapia. E chegou o momento em que ela trouxe isso. E isso foi libertador para ela. E era uma história assim que quando eu sou professora lá também, então nós supervisionamos os nossos acadêmicos finalistas que atendem a comunidade. E quando ela me trouxe, a aluna, né, a acadêmica trouxe esse caso, eu vou, sinceramente, eu disse, me dá um tempo que eu vou ali fora, eu vou tomar uma água. Eu fui ali respirar, porque o caso que ela trouxe de violência era gritante, ela foi abusada por muito tempo, por várias pessoas. Então isso foi criando um dano emocional para ela, bloqueando ela no trabalho, bloqueando ela na sua própria existência. E quando ela vem e ela trabalhou isso internamente e criou coragem para falar, foi libertador. Então ela foi trabalhando que agora, o que eu vou fazer disso? Que agora eu consigo falar e eu consigo sair dessa, né, vamos dizer, dessa caverna que eu me encontro. Agora ela vai buscar mais autonomia. E foi lindo, porque ela foi seguindo e a gente no final comemorou assim, caramba, como que ela está bem? Nossa, que maravilha, ela vai seguir a vida dela. Se alguma coisa acontecer na vida dela como um gatilho, agora ela vai saber lidar, porque ela já tem o quê? As ferramentas psicológicas para lidar de novo com uma situação que possa... Até a novela iniciar. trouxe recentemente, uma novela trouxe uma situação de um abuso e foi muito bem colocado, apesar de ser uma novela, foi muito bem exposto. Novela das não 9, né? foi? Foi bem Eu não vi. colocado, foi bem e foi muito explícito. Pelo horário, eles conseguiram expor muita coisa. E eu achei bem bacana, porque geralmente a novela ela não agrega tanto, mas aquele momento, Abuso familiar. pontualmente, foi Ajudou muita perfeito, gente, foi ajudou muita muito gente. bom. Doutora, tem uma Eu pergunta. já ia dizer pra você, tem gente aí, É Paula. uma bora. pergunta aqui. Ela diz o seguinte: minha prima foi abusada sexualmente pelo tio há 20 anos atrás. E só agora teve coragem de falar para algumas pessoas. Ela ainda pode denunciar? Ela tem muita vergonha e medo dele até hoje. Bom, essa é uma pergunta que sempre é feita. As pessoas sempre perguntam isso, mas a gente explica que isso aí depende do prazo de prescrição, né? No Brasil, a gente tem muitas leis que protegem a vítima, no caso criança e adolescente, né? No caso dos crimes sexuais, uma das atualizações legislativas nesse sentido foi a lei que alterou aí o prazo prescricional com relação à vítima de violência sexual, que só começa a contar quando essa vítima completa 18 anos de idade. Então, é perfeitamente possível que, passado muito tempo, dependendo da idade dela, e a gente consiga fazer isso. A gente tem conseguido fazer muitos casos antigos, justamente porque essa prescrição ela só vai começar a contar a partir dos 18 anos. Isso foi necessário justamente por conta de que a violência que é cometida no seio da família, ela ficava abafada. Vamos resolver só entre a gente. Tipo assim, a família não estava nem aí pro dano da vítima, preferindo proteger ali aquele autor de um encarceramento, né? E aí deixa a vítima para lá, fica em silêncio. Eu aguentei, porque você não pode aguentar. Infelizmente, essa é uma frase comum que as mães falam para as filhas, infelizmente. Então, quando a menina começava a denunciar, ela era silenciada. E aí, quando ela completava 18 anos, que vinha a capacidade civil para que ela pudesse postular por esse direito, já estava prescrito. Então, depois, com essa evolução, a gente
consegue justamente responsabilizar muitos autores, mesmo passado muito tempo. Eu Também. costumo, Paula, eu costumo receber até quando já está prescrito. Sabe por quê? Porque essa vítima tem que ser ouvida. Isso. Ela tem que ser encaminhada validado. para a rede. Ela precisa falar sobre aquilo. Se ela demorou 30 anos para falar sobre aquilo, como a doutora falou agora, ela está se libertando daquilo. Eu tenho um caso prático, bem específico, de uma prisão que nós fizemos de um abusador intrafamiliar que acabou abusando de várias sobrinhas ali naquele contexto, de trazer para dentro de casa, a pretexto de ajudar. O explorador sexual, ele ajuda, né? Ah, mas eu estou ajudando, então em contraprestação eu vou abusar. Então, nesse contexto, ele tinha abusado de várias sobrinhas ali, e quando nós fizemos essa prisão, do nada, eu recebi uma senhora na delegacia, de mais de 40 anos, uns 48 anos, chorando muito, se recordou que este homem tinha abusado quando ela tinha 13 anos de idade. Meu Deus. E a única coisa que ela queria era ficar de frente a frente para ele, no lugar que ela idealizou para ele estar a vida inteira, atrás da grade. Então, nós atendemos esse pedido, então ela só queria aquilo, já estava prescrito, ela queria ser ouvida, e ela falou a seguinte frase: a partir de hoje vai começar a minha vida. Olha só. Né? Olha só. Porque ela nunca libertação, tinha né? falado. Tinha se casado, constituído família, mas aquilo nunca tinha sido Uma superado. sombra, né? É uma Fica sombra. uma Então, para a gente ver. E outra, cada indivíduo é um ser diferente, Exato. né? A gente reage diferente. A gente percebe que muitas pessoas minimizam, por exemplo, o ato libidinoso. Não foi nada, só foi um toque. Pois é. Tem vítima que aquilo ali é extremamente agressivo. Então, por isso que é estupro de vulnerável da mesma forma, é estupro da mesma forma, né? A gente não pode minimizar qualquer toque. E é o que mais a gente vê. Mas não deu nada no exame, né? Foi só um toque, só tocou. Então, a gente não pode fazer isso de qualquer maneira, principalmente com criança que está em formação. Olha, falar nisso, uma das nossas super fãs aqui, que é a Lu Alves, ela fala assim pra gente: é um trauma pro resto da vida. Eu fui vítima desse tipo de abuso e acabamos levando pra vida adulta mesmo. Exatamente como a doutora está falando, né? Nos tornamos vítimas de homens na vida adulta. Essas informações são muito importantes para alertar as vítimas. Ela está agradecendo, né? Obrigada, Lu, pelo depoimento, né? É importante que a gente sempre bata nisso para que realmente mais pessoas denunciem. O não é não, é aquela história. Tocou, não quero, é não. Não é não, né? E eu acho que os Na pais... criança nem tocou. Deus o livre, na criança não toca de Aí, jeito nenhum, né? Nós podemos nos defender, elas não. E falando em criança, é importante essa família educar esses filhos para o toque. Por exemplo, eu tenho um Bem filho lembrado. de 5 anos e eu tenho esses temas, eles mexem muito comigo em razão disso, né? Então, eu tenho muito atenção ao meu filho, então quando ele chega da escola, eu vou olhar, eu olho, eu vejo como é que foi, se apareceu uma pintazinha aqui, o que é que foi isso? O que que aconteceu? E eu já começo a ensinar meu filho, aqui ninguém toca. A sua parte íntima ninguém toca. Correto. Não deixe ninguém. Se alguém te chamar, não vá. Só eu e seu pai. Então, nós vamos educando que as famílias hoje, muitas vezes, eu também já ouvi, é que quando a gente quer educar uma criança sexualmente, as pessoas entendem que nós estamos sexualizando. Isso é tão E errado. não é. Sexualizando é muitas músicas que nós temos, é muitos vídeos que nós temos, é muitos desenhos que E são evidenciam acessos que isso. são dados pelos próprios pais, Pois né? É que Porque- muitos pais deixam logo o celular ali, Exatamente. né? Você A vê criança hoje o vai que você mais vê mexendo. na rua, Não uma vê o que criança ela tá pequena passando. com o celular na mão, para quê? Para que ela possa ficar calma, quieta e não dê trabalho ao pai Isso. naquele momento. Então, hoje é mais fácil você entregar um tablet na mão de uma criança e não supervisionar, porque ela vai estar calma ali assistindo, teoricamente, um vídeo, e leva em consideração que hoje as crianças são muito mais inteligentes que antigamente. São mais Elas sabem espertinhas, trocar né? o vídeo, elas sabem mexer. Então, assim, Meu filho sabe se fazer você não isso aí. cuidar, Não você é? não pode esperar que o terceiro cuide. Você tem que A gente começar. não sabia fazer essas Não, coisas. Agora essa nunca. criança não... Nunca, né? nunca. Não. Gente, antes não estamos no fim ainda, não. já ia Mas tá falar, aí, já tem um ainda tem umas negocinho coisinhas aqui. Mas eu quero pedir para que vocês continuem na nossa live, né? Compartilhem, comentem, mandem perguntas, porque é importante ajudar as Com coleguinhas certeza. aqui, as amazonenses, nossas
aspas, né? As manas. E aqui é todo dia, toda quinta-feira a gente dá uma dica, viu, doutora? A gente fala de livros também, de filmes, de séries, para quem quiser. E a gente tá numa campanha que é a Dark Side para patrocinar o Além do Crime. A gente não é patrocinado. A gente é apoiado pela Valer, que daqui a pouco a Paula vai falar melhor. Mas a Dark Side tem uma incrível gama de livros sobre true crime, né? De livros tanto assuntos de ficção quanto o que aconteceram, serial killers, etc. E esse é um que eu comprei, que eu indico, que é do Ed Gein, que é um dos mais conhecidos serial killers do mundo, né? Americano, e é tipo um novel graphic, né? Fala assim, né? Não sei se fala assim. Mostra que, Netinho, é lindo, assim, o livro, né? A história é horrorosa. Para quem não lembra, o Ed Gein matou, acho que 5, 6 mulheres. Ele fazia com a pele delas. Depois que a mãe dele morreu, ele pirou também. Ele já era, não é normal, já era surtado. E ele fazia peles para ficar como se fosse a mãe dele. Ele inspirou Psicose, do Hitchcock. Ele inspirou o Massacre na Serra Elétrica. São essas coisas lindas aí do cinema, né? Então, assim, vale a pena para quem curte um pouco de true crime, né? E é isso, tá? Dark Side patrocina o Além do Crime, por favor, a gente vai marcar. Mostrou bem, né, Netinho? Que somando pra Dark Side, pra ver se elas patrocinam a gente. E falando em editora, fala aí da nossa que é a amazonense. Nós estamos reforçando aí o apoio da editora Valer. Isso, aí mostra aqui o livro, isso. Que Mostra aqui vai sortear este livro aqui. Isso. E esse sorteio vai ser Já como? quero. Vai curtir, comentar o Além do Crime lá no Instagram, certo? Isso. E vai curtir e comentar e seguir o Um jornal. Não pode deixar de seguir um Um jornal, por favor. Lá na nossa publicação, no Instagram. Curte, comenta. Comenta com 2 nomes, não esquece. 2 coleguinhas. Marca 2 coleguinhas. arrobas lá, que é para Isso. outras pessoas terem acesso ao nosso Instagram, conhecer. Show. E vai lá e segue um jornal. E deixa teu perfil aberto, que é pra gente poder conferir se as regras foram seguidas de forma correta. Semana que vem a gente vai sortear, né? E vai ser bem legal, porque a Valer apoia a gente. Eles não têm tantos livros sobre o tema, mas a gente está trazendo. E a Valer tem 30 anos de existência. Nosso seu Isaac, muito obrigada. A Marília Marcel, que assiste a gente sempre. Ela está aqui online. Beijo, Marília. Obrigada pela audiência, tá? E valeu aí pelo apoio cultural da Valer. Muito obrigada. Né? Vamos continuar. Doutora, voltando, eu quero lhe perguntar o seguinte. Existe algum levantamento em relação à idade? Se existe uma idade específica, não da criança, mas do abusador, no sentido de que eu, como advogada criminal, a maioria dos meus casos até hoje sempre foram relacionados a idosos. Claro que não estou dizendo que não aconteça, eu estou falando referente a mim, por isso a pergunta. Sempre foram idosos, pessoas, avós, o atual esposo da avó, eu já tive todos esses tipos de casos. E aí, eu não sei se na psicologia explicaria, se vai chegando uma certa idade, essas pessoas vão, né, sei lá, mudando o comportamento. E aí eu pergunto para a senhora, e depois eu espero que a senhora jogue para a professora também dar esse feedback em relação à idade. Existe esse parâmetro ou não? Não existe. Não existe. Na verdade, a gente costuma dizer que o abuso é democrático, ele não tem, em qualquer lugar, não tem essa questão de nível de escolaridade, de situação econômica, idade. A gente verifica muitos adolescentes, né, em conflito com a lei também, que praticam os abusos sexuais nas primas, nas irmãs. Sim. Infelizmente, é uma realidade muito triste. Mas o que a gente verifica, não em todos os casos, porque ninguém está imune, infelizmente, a passar por uma situação dessa no seio familiar, que é uma situação que eu sempre digo, não destrói só a vítima, é toda uma família, né? É toda uma estrutura familiar. Mas a gente observa muito a desestruturação familiar como praticamente uma regra, né? A gente vê a negligência, né? Muitas vezes a negligência até na falta de informação mesmo, por entender que a orientação é perigosa, sendo que aquela criança, aquele adolescente vai se enfrentar aquilo de outra forma, ou pela internet, ou por outra pessoa, e de uma forma totalmente prejudicial. Uma criança que não é orientada, ela demora a contar, ela demora até a identificar que aquilo é um abuso sexual.
né? Quando ela vai se dar conta, nós temos histórias de crianças de 9, 10 anos só se deram conta quando estavam nas aulas de ciências, que viram os órgãos reprodutores, que ouviram uma palestra na escola e que sentiram que aquilo era um abuso sexual, que eram encantadas por aquele abusador que é maior, né? Que é mais maduro emocionalmente, que seduziu, né? Que colocou na cabecinha dela que ela não podia falar aquilo, que aquilo era um segredo entre aquele adulto e ela, que aquilo tinha um presentinho, que aquilo era bom. Então, quando ela descobre, aí o mundo caiu para aquela criança, é aí que ela vai se dar conta, né? E aí, quando ela não conta com apoio familiar, né? Então, a gente vê, principalmente nas famílias, esse excesso de confiança e às vezes deixar o filho com qualquer pessoa também é um excesso de confiança, uma negligência, deixar as crianças sozinhas, sair, crianças muito cedo, 10, 12 anos. Aí, às vezes eu vejo um relato, não, mas a minha filha, pronto, uma criança de 6 anos foi estuprada, muito grave, esse autor está até foragido. A mãe vem e diz, não, eram 2 horas da manhã e ela estava brincando na frente de casa. Ai, não Como pode, assim? gente, por acordar a Como pessoa. assim, né? Então, aí a gente é incompreensível. Não que isso seja a causa determinante, mas é uma série de fatores Pelo que levam. ECA, ela já infringe. você Tá vulnerável mesmo. Exatamente. Então, o que é que a gente vê? Esse ciclo que não é quebrado, muitas vezes dentro de casa, né? E o que eu queria passar a bola para a doutora Elisângela, é uma coisa que eu sempre pergunto, é sobre essa repetição da violência. Se é uma regra, se é uma característica, por exemplo, da criança violentada ter ou a curiosidade ou a necessidade, sei lá, até para descontar uma raiva em repetir essa violência, de dizer, eu passei por isso, então eu vou poder também fazer isso com outras pessoas. Então, eu queria saber se essa repetição de violência ela é uma regra ou não. Tá, ela não é uma regra, mas ela é muito, como é que a gente pode colocar? É uma possibilidade muito grande dessa vítima também ser autor de uma agressão, de um tipo de violência também. Por quê? Porque se ela vivencia isso de forma rotineira, contínua, olha só, a criança ela tem um desenvolvimento. A gente tem a infância, primeira, segunda, terceira infância. Cada infância ela tem um nível de construção psíquico, social, mental, cognitivo, físico, orgânico. Então, se ela começa a aprender dentro desses processos de desenvolvimento que essa violência ser rotineira, ela aprende que aquilo é naturalizado. A violência para uma criança ela é bom. Dependendo do caso, claro, se é um toque, ela é bom, porque tudo é toque, isso gera prazer, não vamos ser, né? Isso gera prazer. Claro que quando Sim. é uma violência física, que, né, um estupro, alguma coisa assim, aí obviamente quebrou-se aquele ciclo. Mas a criança ela vai entendendo, ela vai interpretando. A criança ela aprende por observação e por vivência, por modelos. Por isso que os pais, a família é modelo. Então, ela aprende por repetição, por comportamento, por observar. Então, se ela apreende que no seu processo de formação cognitivo, sexual, esse tipo de violência que a gente comete, porque ela muitas vezes não entende que é uma violência, ela com certeza, ela pode, quando lá na frente, se isso não trabalhado, ela pode sim ser um autor de um bullying, ser autor de também um estupro, de uma violência. Não vou longe. No Rio teve um vampiro de Niterói, nos anos 80. Sim. Ele foi abusado quando era criança e repetiu. Ele falava. Isso é importante, rapidinho, porque muitas vezes as pessoas pensam que o serial killer, ele foi abusado também. Nem sempre. Mas há o Dahmer em muitos é um exemplo. casos, né, existe porque todo mundo já conhece o Dahmer agora. Muitos casos desses abusadores, eles tiveram sim abusos sexuais. Só que não. Às vezes da mãe, tá? Não só do pai. E não existe necessariamente isso. a repetição é no mesmo tipo de crime. Ele Não. pode vir como outra forma de crime. Ele pode se tornar um assassino, ele pode se tornar... Um assassino não- em série, por exemplo, ele pode criar uma... e aí, claro, né? Tem uma disfuncionalidade de percepção de visão de mãe. E aí ele vai assassinar as mulheres mais lá na frente porque ele tem inconscientemente
uma resposta a essa mãe. Quando eu era... Essa mãe castradora, essa mãe que abusava, essa mãe que, né, eu o quando eu era na descaracterizou. faculdade, eu fui no presídio ali na Fred 7 de Kemper. setembro, e lá existia a parte psiquiátrica. Sim. E eu lembro que eu fui confundida com a mãe de um deles. E foi uma das coisas mais terríveis que eu vivi na minha vida. Deus me livre. Porque ele gritava e corria na minha direção. Ai, meu Deus. E foi assim, gente, assustador. Assustador. E só soube disso depois, quando eu fui afastada dele. E a pessoa que me afastou era agente penitenciário e comentou, disse, olha, você é muito parecida com a mãe dele e ele odeia a mãe dele. Então, quando você entrou, Isso ele também, né? confundiu diretamente com a mãe. E eu lembrei um outro serial killer, porque eu sempre tô assistindo séries e tal, e Aham. documentário, e desde pequena eu também sou toda cuidadosa. Na rua eu olho pra todo que é lado, eu na minha casa eu pego eu sou tudo. medrosa também. Aí eu lembrei do Ed Kemper, que no caso da mãe dele não era abusava sexualmente, mas abusava de bater, de humilhar. Psicológico, né? Um E abuso de botar ele pra psicológico. dormir no porão, Nossa. e ele ficou grandão, só porque ele era Olha grandão. E ele, inclusive, foi ele que ajudou o FBI a fazer toda aquela pesquisa com aquela Anne Burke, né, que é a psicóloga, pra formar o serial killer, esses perfis criminosos, né. E ele foi o que ajudou, ele conversava com o pessoal, falando com o ódio que ele tinha pela mãe dele, que a última vítima que ele matou foi a mãe dele. Nós E temos feio. um imaginário de que a violência sexual ela está condicionada somente ao sexo masculino, mas não. Sim. As mães, as mulheres, elas também cometem abuso sexual. Nós temos uma situação de uma idosa de quase 8 anos que abusou, quase 80 anos que abusou do neto. E quando Olha só. quando a gente via, não. Porque assim, isso aí só serve para demonstrar pra gente que não tá na cara de ninguém Exato. que é Bem abusador. falado. Aí quando me pergunta qual é o perfil, não Não existe. Não existe. Ninguém né? vem com letreiro Ninguém. na testa, né? Quando você vê um idosinho ali, aí muitas pessoas ficam Fica com com pena. pena, Mas você não sabe o histórico, Sim, né? verdade. O histórico de abusos intergeracionais que ele já passou. Aquela né? carinha fofinha Eu de só idoso. uso uma frase, eu disse, não, eu faço, eu responsabilizo, se for flagrante eu prendo, se quiserem soltar, depois soltem, mas isso precisa ser mostrado, Sim. né? A sociedade precisa ver, precisa encarar isso de frente, porque muitas vezes a gente faz só aquele julgamento de internet, né? Fala, não, mas aonde que esse idosinho... Não é isso, isso aí já é uma questão que vem de muito tempo e a gente precisa mostrar, precisa responsabilizar, nem que seja com um caráter pedagógico mesmo, para que as pessoas entendam o que acontece, né? Para que as pessoas denunciem de qualquer forma, para que a gente possa, pelo menos nessa parte de repressão criminal, a gente resolver. Com certeza. Sabendo que existe, que esse enfrentamento é muito mais complexo, que existe muitas outras coisas a serem trabalhadas, em especial o apoio, né? Muitas pessoas, por exemplo, criticam as genitoras, as madrastas, não denunciou, foi conivente. Mas a gente começa a pensar e olhar por uma outra visão, qual o apoio que essa pessoa tem. Sim. Igualmente as mulheres vítimas de violência doméstica, né? Qual o Sim, apoio sim. que ela tem. A gente vem de uma sociedade extremamente machista. Nós fomos subjugados, lá na nossa formação nós somos colonizados, a gente já vem de dominação. É. Então, nisso a gente foi formando a nossa sociedade. E é assim hoje em dia. Eu costumo dizer o seguinte, a gente é muito convidado para palestra de crianças, a gente tem que falar com os pais também. Isso mesmo. Porque as famílias, elas estão naquele núcleo que ele é machista. Eles não ensinam os meninos a lavar a louça da mesma forma que as meninas. Então, a gente precisa falar com os pais, porque uma coisa é você orientar e você não fazer. Exato. Você não dá o exemplo, né? Quando eu tenho a oportunidade, eu já tive a oportunidade de conversar com os pais, e eu digo abertamente, eu digo assim, qual é a moral que você tem de falar sobre violência para o seu filho não agredir sua nora se ele vê você chegando bêbado e batendo na mãe dele? O que adianta, né? Então, assim, é toda uma questão mesmo. Verdade. Todo esse contexto, Tem né, um doutora? ditado que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, né? Nós somos, a nossa referência é dessas 5 pessoas. Então, você não tem como ser tão diferente se você convive diariamente com uma agressão ou com uma pessoa. Não tem como. Você acaba adquirindo. Assim como a gente muda até a forma de falar quando a gente convive com alguém de outro estado, Sim. a gente adquire coisas das Sim, pessoas que exatamente. estão do nosso lado. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente está chegando ao final e eu Ah. vou passar a primeira palavra para nossas convidadas, né? Uma palavra final, para que as pessoas denunciem mesmo. Pode falar, olhando para suas câmeras, por favor. Então, gente, fiquem atentos aos sinais, famílias, pais, seja a família como ela esteja formada.
olhem melhor para suas crianças, orientem, conversem. A escola, faça um adendo aqui à escola. A escola também tem que formar seus professores para esses temas, os temas de habilidades emocionais, empatia, enfim. Temas hoje que são importantes esses profissionais estarem conscientes e saber chegar, fazer uma escuta ativa, não é uma escuta qualquer, é uma escuta direcionada, tá? Então, nossos professores também precisam ser capacitados para isso, sim. tá? Então, a comunidade, se vocês quiserem buscar ajuda, você está passando por qualquer situação, busque as autoridades, né, competentes, ou se não, busca o SPA da UBRA, que nós fazemos atendimento psicológico, iniciamos agora no final de janeiro, já com as nossas atividades. Você pode buscar a UBRA lá no Japim ou mesmo buscar o telefone de contato, tá bom? Um forte abraço, feliz ano novo. Estamos no Janeiro Branco, cuide da sua saúde mental. Muito obrigada. Ai, que lindo. Obrigada pela participação. Por favor, a palavra à doutora Joyce, poderosa. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade de novamente estar nesse bate-papo, que é muito importante, com certeza, né? A gente também aprende entre nós, né, toda vez, e dizer exatamente isso. Saibam identificar os sinais, não minimizem nenhuma queixa, né? Investiguem cada queixa. A gente vê que a criança, às vezes, num simples desenho, ela já está pedindo socorro. Nem sempre essa linguagem é verbal, né? A criança manifesta de alguma forma, né, algum sintoma. Nem sempre é a aborrecência. Às vezes aquela agressividade é decorrente ali de algum tipo de abuso. Então, primeiro essa identificação. E também, agora a gente abre esse parênteses para falar também dos crimes virtuais, que vem aumentando muito, né? Inteligência artificial, o risco que as crianças correm na internet. A gente não pode proibir. Todos nós precisamos desse mecanismo até para crescer, né? A gente não pode proibir, mas a gente tem que orientar. Para a gente orientar, a gente tem que conhecer, né? Como é que a gente vai orientar nossas crianças se a gente não conhece os perigos que tem ali na internet? Fiscalizar. Quando vai ver, já está tarde. Então, o melhor mecanismo de defesa e de proteção e de prevenção é o controle parental. É os pais, os familiares saberem o que os filhos estão vendo, saberem com quem que eles estão conversando. Isso aí vai evitar muitos problemas sérios e graves. Então, está aumentando muito esse tipo de crime e é bom a gente sempre ficar atento. Tá vendo, gente? É importante mesmo que vocês denunciem, fiquem atentos. Assim, agora, rapidinho, eu sei que tá com o tempo corrido, né? Mas me veio uma dúvida aqui, de verdade, veio uma dúvida assim. Se a criança tá sofrendo pelos pais, por exemplo, o abuso do pai ou da mãe, um abuso sexual, é bom os tios também ficarem de olho, não sei, porque a gente tem que ficar desconfiado de tudo agora, infelizmente, né, doutora? É isso? A gente tem que desconfiar de tudo. Vizinhos, todo mundo. Todo mundo, escola, nós somos corresponsáveis pela ECA. Todos nós, né? Todos nós somos corresponsáveis. Tá vendo, gente? Prestem atenção nas nossas crianças. Não precisa ser só a nossa parente. Pode ser uma vizinha, um primo. A denúncia hoje não é anônima? Não tem denúncia Exatamente. anônima? O último caso que a gente teve, um dos últimos, justamente era uma criança de 11 anos e ela não contou, a casa ninguém ouvia. Ela contou para uma coleguinha, a coleguinha contou para a mãe e essa vizinha foi quem se importou para fazer a denúncia. Então, o importante é denunciar de forma anônima, porque a gente tem que obrigatoriamente verificar e tirar essa criança desse lugar ou afastar esse agressor o mais rápido possível. Obrigada, viu? Agora, Paulinho tem recados. Paulinha, vai lá. Tem, gente. Primeiro eu queria agradecer. Eu e a doutora Joyce trouxemos toda a paleta verde pra cá. Amei. Quase que eu vinha de verde também. Quase que eu vinha. Queria agradecer de coração a vocês. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer a doutora Joyce também. Você eu já conhecia, então obrigada pela confiança de parceria me trazer. agora. Pois parceria. A professora Elisângela queria conseguir falar tão bonita, né? Calma, gente. Ela é toda eu e a Paula, a gente eu sou muito afoita para falar, então quando eu começo eu metralho. E eu queria falar que no nosso próximo podcast nós vamos abordar um
crime que aconteceu lá em Rondônia, Isso. com um serial killer de Eita. Rondônia que era canibal. Nossa. Ele comia os olhos e bebia o sangue das vítimas. Jura? E ele foi recapturado e depois foi condenado a 42 anos de prisão por uma série de crimes. Então vai ser o nosso crime abordado na próxima semana. É isso mesmo, como eu falei, a gente agora também aborda os crimes não só locais, mas como regionais e nacionais e no futuro internacionais também. De vez em quando a gente Olha. quer falar, porque a gente faz analogias, eu acabo falando de um de outro Legal. internacional e todo mundo acaba gostando de saber e é importante saber mesmo o que aconteceu para que não se repita, Sim. né? Além disso, gente, eu preciso dar mais um recadinho antes de fechar. Sigam a gente no Spotify, no YouTube do Além do Crime Podcast, é só colocar Além do Crime Podcast. Amanhã já vai estar disponível. E quem quiser ver ainda hoje, tem aqui no On Jornal, no Facebook e no YouTube também do On Jornal, tá, gente? Colaborem aqui com as manas, compartilhem bastante. Eu queria que todo mundo desse seus arrobas, né? Obrigada, Paula. Pra gente, eu sempre esqueço, para todo mundo dar o arroba para que as pessoas possam seguir vocês, acompanhar o trabalho de vocês. Sim. Pode falar, Elisângela, por favor, Posso? professora. É @Elisângela Mota Psi. E também @Ubra Manaus. Ubra.Manaus, desculpa. Pode achar ela rapidinho lá na Ubra. É verdade. Nós temos vários trabalhos aí também. Será que o seu, mas pode dar o da Dépica, né? Se quiser dar o seu, doutora. Na verdade, eu prefiro dar o É. WhatsApp de denúncia, que Ótimo. é bem Ótimo. útil. Melhor né? ainda, Vou né? até anotar também. 9115 1284. Esse é o nosso WhatsApp exclusivo para denúncia. A gente lembrando que a gente precisa fazer essa denúncia. Não adianta só às vezes a gente ir lá publicar na rede social e não denunciar. Né? A gente precisa ser parte desse combate que é extremamente importante, não somente para aquela vítima, mas para toda a sociedade. Né? A gente vê que a vítima precisa dessa rede de apoio. Imagina só, quando a gente enfrenta a violência doméstica, uma mulher ela tem muita dificuldade de pedir socorro. Imagina uma criança de 10, 11 anos de idade, com toda a família contra. Né? A gente teve um caso agora que a criança foi criada pela avó, aquele tio violentava, a avó chegou na delegacia, queria bater na criança, zangada porque a criança tinha... Imagina só a cabeça dessa criança. No final, ela não queria ser acolhida em uma instituição, ela queria ficar com aquela pessoa que era referência de família, né? A gente vê que a complexidade também é isso. Aquela pessoa que não está acreditando em você é a pessoa que você ama. Aquela pessoa que violentou você é a pessoa que você ama. Então, é muito complexo. A gente precisa... realmente lidar de uma forma bastante muito comprometida e contando com outros profissionais. A gente tem uma carência muito grande de psicólogos, assistentes sociais nos serviços. A gente precisa muito identificar a situação da vítima. Não só é o encarceramento, é saber como está ela socialmente, em que programas ela está inserida, é saber o que ela precisa de atendimento psicológico, Exatamente. senão a gente não consegue avançar nesse enfrentamento. Buscar as redes, né? As redes de apoio. Por isso que é importante, como nós falamos, a comunidade, a escola, as instituições as universidades, elas também têm essas clínicas, escolas, os CAPSes da vida, né? Todos os outros programas que o Estado dispõe. Então as pessoas precisam ter esse apoio para dar continuidade ao tratamento. É importante frisarmos, as crianças e adolescentes precisam de tratamento para que elas possam sanar os danos psicológicos, Pelo menos possam- parte deles, né? parte deles, e possam seguir suas vidas, suas carreiras. Poxa, gente, infelizmente a gente tem que acabar mesmo, mas eu já botei outro convite no Agradeço, futuro, adorei, tá? Para adorei. que vocês possam voltar aqui no podcast. Obrigada pela audiência, gente. Compartilhem, comentem, divulguem, porque esse é o nosso trabalho, orientar a população além do crime. A gente passa ali da superfície e vai além, tá? Um beijo para vocês. Mandem Tchau. perguntas, sugestões. Até a próxima quinta. Beijo, Tchau, tchau. obrigadão. Tchau, tchau.